Artigo 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a 1 se superior. Parágrafo único. Revogado. Artigo 107. Determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda, desprezada a fração. Artigo 108. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários, em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Inciso 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Inciso 2. Repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher. Inciso 3. Quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1 deste caput, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Parágrafo 1º. O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Parágrafo 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram no pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. Artigo 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito candidato mais idoso. Artigo 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos até serem preenchidos todos os lugares os candidatos mais votados. Artigo 112. Considerar-se-ão suplentes de representação partidária. Inciso 1. Os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos. Inciso 2. Em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Parágrafo único. Na definição dos suplentes da representação partidária, não há exigência de votação nominal mínima prevista pelo artigo 108. Artigo 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para preenchê-la, far-se-á a eleição, salvo se faltarem menos de 9 meses para findar o período de mandato. Título 2. Dos atos preparatórios da votação. Artigo 114 até 70. Dias antes da data marcada para a eleição, todos os que requererem inscrição como eleitor ou transferência já devem estar devidamente qualificados e os respectivos títulos prontos para entrega, se deferidos pelo juiz eleitoral. Parágrafo único. Será punido, nos termos do artigo 293, o juiz eleitoral, o escrivão eleitoral, o preparador ou o funcionário responsável pela transgressão do preceituado neste artigo ou pela não entrega do título pronto ao eleitor que o procurar. Artigo 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional até 30 dias antes de cada eleição o número de eleitores alistados. Artigo 115. Os juízes eleitorais, sob pena de responsabilidade, comunicarão ao Tribunal Regional até 30 dias antes de cada eleição o número de eleitores alistados. Artigo 116. A Justiça Eleitoral fará ampla divulgação, através dos comunicados transmitidos
em obediência ao disposto no artigo 250, parágrafo 5º, pelo rádio e televisão, bem assim por meio de cartazes afixados em lugares públicos dos nomes dos candidatos registrados, com indicação do partido a que pertençam, bem como do número sob que foram inscritos, no caso dos candidatos a deputado e a vereador. Capítulo 1 das sessões eleitorais. Artigo 117. As sessões eleitorais, organizadas à medida em que forem sendo deferidos os pedidos de inscrição, não terão mais de 400 eleitores nas capitais e de 300 nas demais localidades, nem menos de 50 eleitores. Para primeiro, em casos excepcionais, devidamente justificados, o Tribunal Regional poderá autorizar que sejam ultrapassados os índices previstos neste artigo, desde que essa providência venha facilitar o exercício do voto, aproximando o eleitor do local designado para a votação. Parágrafo 2º. Se em sessão destinada aos cegos o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com outros, ainda que não sejam cegos. Artigo 118. Os juízes eleitorais organizarão relação de eleitores de cada sessão, a qual será remetida aos presidentes das mesmas receptoras para facilitação do processo de votação.